Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, Padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, sob o Mofórion de Dom Atanásio. E bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar do protestantismo e dos ícones. Da mesma forma que os protestantes odeiam as imagens dos chamados católicos romanos, eles odeiam igualmente os ícones, chamando os ícones de ídolos, né, de ídolos pagãos, né? Aliás, eles falam, muitos deles que são semi-alfabetizados, né, são iletrados, chamam de ídolos pagões, porque não tem instrução suficiente nem para ler a Bíblia, né? Deveriam ainda estar lendo a cartilha Caminho Suave, mas tudo bem. Os protestantes, eles são judaizantes, né? Eles querem ser mais judeus que os próprios judeus. Então, baseados lá em Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos, aí está lá: não farás para ti esculturas, né, imagens do que haja no céu, na terra e tal. Então, eles aplicam isso às imagens dos latinos, né, que são as esculturas e tal. E aí eles esquecem todo o contexto onde se passa ali o relato dos 10 mandamentos. Primeiro, se passa no deserto. Segundo, Deus não havia se encarnado. E terceiro, como ninguém viu a Deus, ninguém pode representar a Deus. Então, os homens atribuíam a Deus coisas que Deus não era, não podia ser, que Deus era força, que Deus era poderoso, que Deus concedia favores a quem fizesse tais sacrifícios, que daria vitórias, que faria seus profetas adivinharem o futuro, que poderia ter a prostituição sagrada, e uma série de eventos, né, de deuses que na verdade poderiam até ser espíritos de demônios, que se passavam, né, por deuses para enganar as pessoas. Deus no Antigo Testamento se manifestava, né, como o anjo do Senhor, e algumas teofanias, que ele aparecia em forma de anjo, ou lutando com Jacó, enfim, né? Ou quando Moisés o viu na sarça ardente e tal. Essas são as teofanias, algumas, né, de Deus no Antigo Testamento. Bom, no Novo Testamento, a economia muda, porque está escrito no início do Evangelho de São João: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Essa é a tradução correta e perfeita, né? Agora, claro, tem a perversão da Testemunha de Jeová, que diz que o verbo era um Deus, onde não tem cabimento esse artigo indefinido. Senão o texto do Evangelho fica truncado em outras partes também falando sobre o Pai, né? Que o Pai era um Deus também. E, inclusive, já falei isso em outros vídeos meus aí nessa plataforma. Mas Deus se encarnando, Deus se fez visível, se fez homem. Sem deixar de ser Deus, ele se fez homem. Viveu entre nós. Nós sabemos de sua vida pelo testemunho dos apóstolos, pelo testemunho oral e também pelo testemunho escrito. Nós temos os evangelhos da vida de Cristo. Então, podemos representar a Deus, porque Deus se fez visível.
no Velho Testamento Deus não poderia ser representado porque nunca ninguém tinha visto a Deus. Na nova economia podemos representar a Deus. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês, né? Quero mostrar alguns ícones que eu trouxe para vocês verem, tá? Eu vou mostrar os ícones da vida de Cristo e também vou mostrar uns outros ícones, 2 ícones da vida de santos, né? Daqui a pouco. Vou deixar aqui aguardando. Bom, aqui eu tenho o primeiro ícone que eu quero mostrar para vocês, né? Que é o ícone da anunciação do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria. Lembrando que São Gregório Diálogos, né, quem os romanistas chamam de São Gregório Magno, né, para nós ortodoxos é São Gregório Diálogos. Ele disse assim, o que os livros, né, o que a Bíblia é para quem sabe ler, as imagens o são para aqueles que não sabem ler. Então qualquer pessoa que ouve o Evangelho, vai à igreja ouvir o Evangelho, ela vai ver essa imagem e ela vai identificar uma passagem do Evangelho de São Lucas, que é a anunciação, que o arcanjo ia dizer que a Virgem ia conceber o Filho de Deus. Está patente aí, né? Não requer posteriores explicações, embora tenha. Bom, também tem aqui um ícone cópita, né, de São José. São José. São José está segurando um esquadro, o que mostra que ele era carpinteiro, né, segurando o menino Jesus. E aqui ó, tem o nascimento do Cristo, numa manjedoura, e depois ó, a fuga para o Egito. Então, as pessoas vendo, ó, são passagens que se encontram no Evangelho, né, no Evangelho de São Mateus. O que tem aqui de idolatria? Né? O que tem aqui de idolatria e de pagão? Um protestante, para chamar um ícone de ídolo, ele tem que ser muito... Esse protestante tem que ser muito sujo, muito ímpio. Né? Muito ímpio para dizer que isso aqui é um ídolo pagão. Né? Então o protestante tem que chegar a uma impiedade. Ele tem que estar assim realmente possesso do demônio, ou que o demônio deva estar lá já instalado no seu coração para que ele possa dizer umas blasfêmias desse tipo. O que já mostra que o protestante não é, embora ele possa ser cristão de direito, ele não o é de fato. Vou pegar aqui outros ícones, e esse ícone é o mais expressivo sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o próprio Evangelho, né, nesse ícone. Vou deixar mais perto para vocês verem. Ó. Aqui nós temos, né, o Pantocrator, que é todo poderoso. Aqui a Santa Ceia. Aqui temos o batismo de Cristo. Aqui temos a apresentação do menino Jesus no templo. Aqui temos Anastasis, que é a ressurreição. Tudo num ícone só. Aqui temos a entrada de Jesus em Jerusalém, né, que é o domingo de Ramos. Aqui temos a crucificação de Nosso Senhor. Aqui temos a ressurreição, né? De fato a ressurreição. E aqui do outro lado, na verdade, é a metamorfose, né?
É a transfiguração do Senhor. Aqui é a transfiguração e aqui é a ressurreição. Temos a ascensão do Senhor, a ascensão, Pentecostes, a anunciação do anjo à Virgem Maria, que é outro ícone que eu mostrei. E aqui temos o nascimento do Salvador. Ó. Tudo num ícone só. Todas as passagens, ou as passagens mais importantes de Jesus Cristo estão neste ícone. Ou seja, isso aqui é um ícone neotestamentário, é um ícone dos Santos Evangelhos e um pouquinho dos Atos, que fala do Pentecostes. Então é um ícone do Novo Testamento, é o Novo Testamento pintado aqui, como vocês acabaram de ver. Então como é que alguém pode dizer que isso aqui é um ídolo pagão, que é um deus da Roma Antiga, que é um deus da Grécia Antiga, que é um deus da Babilônia, que é um deus da Fenícia? Como é que alguém tem coragem de olhar um ícone que retrata a vida do próprio Cristo e dizer que é um ídolo pagão? E uma pessoa dessa é desonesta, é mentirosa e quer enganar você. Se a pessoa fala que isso aqui é um ídolo, a pessoa quer te enganar. A pessoa já está na maldade. Na maldade. Porque negar esse ícone é negar o próprio Evangelho, porque aqui está o Evangelho todo escrito. E como é que eu não vou amar o meu Salvador vendo essas imagens? Porque quando o protestante ouve falar da vida de Jesus, né, porque na verdade eles pregam muito mais o Velho Testamento do que o Novo, mas quando um protestante ouve falar de Jesus, ele imagina as cenas da vida de Cristo. E claro que aquela figura que ele imagina, ele vai amar. Mas enfim. Bom, eu vou fazer também uma propaganda aqui, né? Não estou ganhando nada com isso. Mas eu vou fazer uma propaganda. Se você quer adquirir ícones, esses ícones que eu apresentei, né, são da Doxa Ícones. Doxa Ícones. Então, é de uma moça chamada Leila, ela é cristã ortodoxa e ela produz ícones, né? Então ela produz em MDF, em tamanho pequeno, médio e grande. Esse aqui é um ícone grande, como vocês podem ver. E foi ela que produziu o meu pedido, que eu mandei, né? A imagem que eu queria que ela confeccionasse, ela confeccionou, tá? Então é da Doxa Ícones, que eu vou deixar aí marcado, inclusive na descrição do vídeo, para quem quiser ícones belos, né? Bom, aí aqui tem um ícone que faz referência à Santíssima Trindade, que é um ícone do século XV, de Andrei Rublev, né? Um ícone muito conhecido, muito querido, inclusive é um ícone muito querido pelos católicos romanos também, embora seja um ícone ortodoxo, e até mesmo pelos anglicanos, que é o ícone da Santíssima Trindade. Então o ícone ele remete ao Antigo Testamento, onde Abraão recebe 3 hóspedes, né? 3 hóspedes, e ele oferece pão para eles, né? Em forma de hospitalidade. E ali apenas um anjo fala, e os 3 estão sempre juntos ali. Então é uma referência à Santíssima Trindade. O ícone de Andrei Rublev. Aí alguém poderia me perguntar, né? Padre, como é que o senhor sabe quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo? Bom, o Filho está no meio, né? Sempre Jesus Cristo ele é pintado, né? O Logos ele é pintado, no caso aqui do ícone de Andrei Rublev, o Filho ele está aqui no meio. E ele tem aqui acima dele uma árvore, que significa a árvore da cruz. A árvore da cruz. Aqui é o Pai. O Pai, ó, tem uma casa aqui.
Essa casa aqui faz referência ao que Jesus disse, né, no Evangelho de João. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E o Espírito Santo tem uma montanha acima dele aqui, ó, uma montanha, né? O Espírito que vem do alto. Então eu sei que o Pai, porque na casa de meu Pai tem muitas moradas. O Filho, porque tem uma árvore que significa a cruz, né? Madeira da cruz. E o Espírito Santo, porque vem do alto, das alturas, né? Uma montanha. Então isso aqui é um ícone bíblico do Velho Testamento, uma teofania da Santíssima Trindade, como creram os padres da igreja. Esse ícone aqui, este aqui eu mandei enquadrar, tá? Esse ícone aqui eu adquiri da Filocalia ícones, né? Filocalia, na verdade, Filocalia. A Filocalia se trata de uma loja virtual gerida por cristãos ligados a Roma, né? São uniatas, né? São cristãos orientais ligados a Roma. E por fim, eu tenho o ícone da descida de Jesus Cristo na cruz, que é um ícone muito grande, que é este ícone. Então, aqui eu tenho os santos homens descendo Cristo da cruz. Tem a Mãe de Deus aqui, ó, chorando. Tem São João descendo, ajudando a descer o corpo de Cristo na cruz. José de Arimateia, Nicodemos. Aí como alguém vai dizer que isso aqui é um Deus pagão? Se está retratando uma coisa que aconteceu no Evangelho. Repito, é preciso ser muito desonesto para dizer que os ícones são ídolos pagãos, né? É preciso ter muita maldade, é preciso ser uma pessoa muito desonesta e estar sob o controle de Satanás para dizer essas blasfêmias. Não é preciso nem recorrer ali à Bíblia, mas futuramente eu vou fazer isso, né, também. Neste vídeo eu só quero mostrar para vocês, através dos ícones, que os ícones mostram a história de Cristo. Para vocês verem que os ícones tratam da vida de Cristo. Então não tem nada de paganismo. Então, quando os protestantes usam seus ataques contra os ícones, eles estão blasfemando, estão enganando as pessoas. E tem gente que cai, né? Ou por ingenuidade, ou porque a inteligência é muito curta, não consegue, né, raciocinar com clareza, e as pessoas caem aí na lenga-lenga dos protestantes, desses protestantes pentecostais, né, pentecostais fanáticos, né? E até de presbiterianos, em alguns casos. Então, quer dizer, é preciso ser muito fanático e muito desonesto para dizer que os ícones são deuses pagãos, quando na verdade retratam a vida do Cristo. São plenamente evangélicos. Agora, também tem os ícones dos santos, né? Dos santos, porque a igreja tem uma continuidade após a morte e a ressurreição de Cristo, e depois da morte dos apóstolos, a igreja tem continuidade até os dias de hoje, porque Cristo disse que a igreja ia durar até a sua segunda vinda, e que a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, os santos que morrem, eles não deixam de fazer parte do corpo de Cristo, são o corpo de Cristo e estão com ele reinando. Pois Jesus mesmo disse que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, Deus de vivos. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele disse isso. E disse para o ladrão na área da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, também quero trazer dois ícones de santos.
que viveram no século II, né? No século II. Santo Inácio de Antioquia, que protestantes já conhecem, tem muitos protestantes hoje em dia aqui no Brasil que leem patrística e conhecem, né? Santo Inácio de Antioquia. E que muitas pessoas conhecem a história dele porque ele foi morto. Ele foi morto, né, por leões. Ele mesmo disse que foi levado porque ele queria ser martirizado. Ele queria ser martirizado. Ele disse que iria ser martirizado sendo trigo de Cristo. Ele queria ser devorado por leões por amor a Cristo. Então ele foi um bispo ortodoxo do século II. E por fim eu tenho o santo de quem eu levo o nome, também bispo, que trocou cartas com Santo Inácio, foi discípulo de São João Evangelista, que é São Policarpo de Esmirna, que foi queimado vivo, mas o fogo não o consumiu, então ele foi decapitado. Então é desse santo que eu levo o nome, São Policarpo, bispo de Esmirna. Ou seja, é um personagem histórico, um mártir, e não um deus pagão, como querem os protestantes nas suas maldades, calúnias, nas suas mentiras. Bom, eu acredito que os ícones falam por si mesmos e essa é sua melhor apologética. Se vocês gostaram, se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que vocês aparecem por aqui, se inscrevam no canal, apertem o sino de notificações, compartilhem em suas redes sociais este vídeo. E que Deus possa abençoar e guardar vocês em todo o tempo, agora e sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.